Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. E a gente volta com gramática. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente faz a nossa acolhida como sempre tem sido. Então, eu trouxe o poder da oração para essa videoaula de hoje. E a gente vai fazer a acolhida, os movimentos certos. Gostaria de que você ouvisse com bastante carinho o texto escolhido para a nossa videoaula de hoje. A maneira de aprendermos o que Deus espera de nós é pela leitura de sua palavra. Não podemos começar a fazer os movimentos certos se não sabemos quais são. Além disso, podemos estudar quanto quisermos o Santo Manual da Vida e aprender tudo o que devemos, mas vai chegar uma hora em que precisamos pular na água. A prova de nossa sinceridade encontra-se em fazer e não somente saber. Uma coisa é escrever uma lista do que se deve ou não fazer, mas outra bem diferente é ter um coração dedicado aos caminhos de Deus e uma alma que anseia por viver nesses caminhos. Uma coisa é ler sobre a vida e outra é vivê-la. A obediência a Deus é algo que você tem que fazer. Ter um coração disposto a obedecer é um motivo de você procurar viver em oração. Então é assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do texto, que inicia a nossa videoaula de hoje. E agora vamos para a indicação da nossa agenda. Nós temos aí a acolhida, uma conversa informal. Aí temos a correção, tipo de predicado, páginas 162 a 167, que foi a indicação da videoaula passada. E a gente deixa aí como indicação 168 a 173. Então, vamos lá, para a indicação da correção da nossa videoaula de hoje. Pega aí sua gramática, sua agenda, dá tempo, se organize, escolha um lugar confortável para que você possa ouvir bem esta videoaula, acompanhar, apoiar, corrigir, ver o que acertou, com bastante calma, sem pressa, tá bom? Então, vamos lá. Tipos de predicado. Predicado verbal e predicado nominal, construindo o conceito. Olha aí. Lê este poema de Reinaldo Damasio, Minha Rua. A rua é pequena, meio torta. O carro passa rápido, as casas ficam quietas, janelas nem piscam. Ninguém joga bola na rua, nem pula corda, esconde-esconde, bicicleta, nem pensar. Outro dia nasceu uma flor na calçada. Fiquei olhando até enjoar. Depois a flor secou. Esqueci. Se o robô atravessasse a rua, quem notaria? E se a princesa cantasse na esquina, quem ouviria? Se o ET fizesse xixi no poste? Às vezes, de manhã, bem cedo, vem um bando de passarinhos na maior algazarra. Parece banda de rock, anunciando o dia. Nessa hora, meu coração não cabe no peito. Folha de São Paulo, 8/3/2003. Bem que caberia, Nessa hora, meu coração não cabe no peito de tanta alegria, Pra dar uma rimada, mas não tem. Eu que acrescentei. Então, feita a leitura dos poemas, gente, é um momento de compartilhar com vocês textos. E esses textos, eles devem fazer parte da coletânea de vocês de alunos. Então, assim, às vezes você quer fazer uma atividade, quando você for para o Enem, que você vai escrever sua redação, esses conhecimentos históricos, esses conhecimentos que devem fazer parte da vida de vocês, ele é importante, ele é necessário, Então, assim, não é decorar, mas é relacionar. Eu li isso na minha atividade gramática, eu posso usar esse exemplo, essa citação. Então, que vocês possam construir e fazer a construção e percepção da aprendizagem de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O eu lírico, eu sempre digo para vocês que o eu lírico é essa voz que fala num poema, ele descreve a rua. Perceba que a questão não está perguntando, ela está afirmando. Levante hipótese. Que idade tem o eu lírico? Justifique sua resposta com elementos do texto. É uma criança, pois faz referência a brincadeiras infantis, como jogar bola na rua, pular corda, andar de bicicleta. Como é a rua que o lírico descreve? É uma rua pequena, torta, quieta, sem movimento, quase sem vida, e nela não ocorrem muitos acontecimentos importantes. Nessa rua, apenas um fato parece quebrar a rotina e trazer a vida ao lugar. Que fato é esse? A chegada de um bando de passarinho que fazem algazarra. Explica o sentido dos 2 versos finais do poema. Então, olha aí. O eu lírico, ele se emociona, acha bonito o que vê, fica alegre, E provavelmente ele sai feliz
com a sua rua. Aí, na terceira questão, faz um convite, né? Que a gente releia a estrofe do poema. A rua é pequena, meio torta. O carro passa rápido. As casas ficam quietas. Janelas nem piscam. No verso, a rua é pequena. Qual é o sujeito? Quem é pequena? A rua. Qual é o predicado? É pequena. O verbo ser, sétimo ano, que está na forma é, quanto à predicação, é significativo ou de ligação? É verbo de ligação. Qual é a função sintática da palavra pequena? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é atribuir uma qualidade, uma característica ao sujeito. Em que outro verso da estrofe há uma oração com a mesma estrutura sintática que a rua é pequena? As casas ficam quietas. No verso janelas nem piscam da primeira estrofe, há qual é o sujeito e o predicado? Sujeito, janelas. Predicado, nem piscam. O verbo piscar, que está na forma piscam, é, quanto à predicação, significativo ou de ligação? O verbo é significativo. Que outro verbo empregado nessa estrofe se classifica quanto à predicação da mesma forma que piscar? O verbo passar, do verso, o carro passa rápido. Releia a quarta estrofe do poema. Classifique os verbos dessa estrofe quanto à predicação. São todos significativos. Que relação existe entre o tipo dos verbos empregados na estrofe quanto à predicação e o que o eu lírico diz sobre a rua? O eu lírico imagina ações que poderiam ser feitas por um robô, uma princesa e um ET. Logo, é natural que os verbos sejam significativos, pois verbos que expressam a ação são desse tipo. Então, repetindo, né, para você anotar aí com calma. O eu lírico imagina ações que poderiam ser feitas por um robô, vírgula, uma princesa e um ET. Ponto e vírgula, logo, vírgula. É natural que os verbos sejam significativos, pois verbos que expressam ação são desse tipo. Olha aí. Compare os verbos da quarta estrofe com os da primeira estrofe e conclua. Por que a predicação predominante dos verbos de uma e outra estrofe é diferente? Na primeira estrofe, o eu lírico descreve a rua e por isso emprega verbos de ligação, como ser e ficar. Na quarta estrofe, o eu lírico relata ações que imagina e por isso usa verbos significativos. Aí, sétimo ano, a gente faz uma pausa agora. Eu peço para que você pegue sua gramática comigo, acompanhando comigo na página 165. O predicado é a parte que geralmente apresenta o verbo e contém uma afirmação sobre quem? Sobre o sujeito. Tá? O predicado pode ser de diferentes estruturas. Na oração janelas nem piscam, a forma verbal piscam, por ser um verbo significativo, piscar, isto é, que não é de ligação, é o núcleo do predicado, ou seja, a palavra que contém a informação mais importante sobre o sujeito. Quando isso ocorre, temos o predicado verbal. Janelas nem piscam. 2. Na oração a rua é pequena, a forma verbal é. Por ser um verbo de ligação ser, tem o papel de ligar o sujeito à rua ao seu predicativo, pequena. Nesse caso, o núcleo, isto é, o termo que contém a informação mais importante sobre o sujeito, é o predicativo do sujeito e não o verbo. Temos, então, o predicado nominal. A rua é pequena, né? O verbo de ligação, sujeito, predicativo do sujeito. Então, o predicado verbal é aquele que apresenta como núcleo um verbo significativo. Predicado nominal é aquele que apresenta como núcleo um predicativo do sujeito que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação, certo? Aí o predicado verbal, né, vai ser um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto mais objeto direto, ou verbo transitivo indireto mais objeto indireto, certo? Já o predicado nominal vai ser o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, certo? Entendido essa relação? Então, essa relação, pessoal, ela se estabelece com esses tipos de predicado. E esse é o que a gente está construindo o conceito. Esse construir o conceito, sétimo ano, é para que você relacione, é para que você entenda as relações existentes na frase 1 e na frase 2. Quando na frase 1, né, janelas nem piscam, né, quem
piscam. Janelas. Aí a gente encontrou o sujeito. Janelas não fazem o quê? Nem piscam. A gente tem um predicado verbal. Nem piscam vai ser o núcleo desse predicado verbal. Aí a gente vai para um outro contexto de frase, que é de oração, na verdade. A rua é pequena. Quem é pequena? A rua. Aí nós temos aí quem? O sujeito. A rua é o quê? É pequena. Esse é um verbo de ligação, certo? Pequena está se referindo a quem? Ao verbo de ligação ou à rua? A rua. Então, está caracterizando, atribuindo uma qualidade, uma referência à rua. Quando isso acontece, 7º ano, trata-se de um predicativo do sujeito. Então, professor, o predicativo do sujeito ele tem essa função de caracterizar, de acompanhar, de especificar? Exatamente. Então, a rua é pequena é um predicativo do sujeito. Aí, logo, você vai concluir, pelo exemplo dado, que predicado verbal, né, é aquele que apresenta como núcleo um verbo significativo, que vai significar ação. E o predicado nominal é aquele que apresenta como núcleo predicativo do sujeito, que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação, certo? Então, recapitulando, você precisa saber que o predicado, ele é a parte que geralmente apresenta um verbo e contém uma afirmação sobre o sujeito. Dito isso, a gente vai para a página 166 para correção. Leia, tira a seguir e responda as questões de 1 a 3. Vou fazer um regime, mas para que, João? Você está super magro? É para acompanhar meu regime financeiro. Né? Pedro, Ruth, Valdônio, João e Joana, Joãos e Joanas, primeiras impressões 212, página 81. Primeira, na oração você está super magro? Identifique o sujeito e o predicado. Né? Quem está super magro? Você. Sujeito. Predicado está super magro. Identifique o verbo e classifique o quanto é predicação. Verbo estar. Né? Então, de ligação. Identifique a função sintática do termo super magro. Super magro é uma qualidade atribuída, então é um predicativo do sujeito. Segunda, na oração, vou fazer um regime. Identifique o sujeito e o predicado. Quem vai fazer um regime? Eu. Então, a gente tem aí um eu, né, um sujeito oculto ou desinencial, como você preferir. Eu vou fazer o quê? Vou fazer um regime. Né? Então, o item A pede para que você identifique o sujeito e o predicado. O sujeito, eu, o predicado, vou fazer um regime. B, classifique a oração, a locução verbal, vou fazer quanto à predicação. Vou fazer. Quem faz alguma coisa. A ação, a oração, ela transita a informação. Quando isso acontece, nós temos uma locução transitiva direta. Identifique a função sintática do termo um regime. Objetos diretos, a gente tem a transitividade verbal direta, né? O que a Joaninha quer dizer com regime financeiro? Ela quer dizer que está controlando as finanças, as despesas, né? O que é o que é? Responda às adivinhas a seguir e, ao mesmo tempo, descubra o sujeito a que se refere cada predicado. Corre no mato, para na terra. Né? No mato se estende e na terra para. Nós temos aí o quê? O fogo. Tem perna fina e cintura alongada, toca corneta e leva bofetada. De novo. Gostou, né? Tem perna fina e cintura alongada, toca corneta e leva bofetada. Pernilongo. Sobe e desce e não sai do lugar. Olha aí. Sobe e desce e não sai do lugar. Trata-se de uma escada. Aí, vira aí para a página, né, na sequência. Professora, eu tive dificuldade. Vários de vocês entraram no privado comigo. Vocês poderiam pesquisar, gente. Realmente, essa questão ela tem a ver com conhecimento de mundo. Né? Então, quando tiver questões desse tipo, você pode pesquisar sim. Pedir ajuda para alguém, né? Não pode deixar em branco. Muitos perguntaram se podia deixar em branco. Só deixar em branco não é legal, porque é uma possibilidade de você responder, né? De você criar essa resposta. E vocês têm essa liberdade de pesquisar. Eu não gostaria, gente, que vocês copiassem as respostas, né, sem pensar antes nas perguntas, sem criar essa possibilidade de reflexão. Mas pesquisar, porque realmente não está aí, né,
Muitos perguntaram se tinha no dicionário, não tem no dicionário. Teria que ser uma pesquisa mesmo na internet, uma pesquisa em que vocês pudessem ter um retorno, tá certo? E por isso, né, que não era fácil. Aí muitos, professora, não tem na gramática. Não, realmente eu sabia, gente, que não tinha na gramática. Mas que vocês poderiam estar fazendo essa pesquisa e encontrando essa resposta. Então, vamos lá. Não faz barulho quando levanta, mas acorda todo mundo? O sol. Né? Então, vejam que alguns conseguiram, né? Alguns alunos dizem, professora, eu consegui 3, 2. Então, podia sim ter pesquisado, não tem nenhum problema. Vai, professora, eu pesquisei, tem problema. Professora, se tiver errado, não tem problema, pessoal. O importante é tentar. O que eu não gostaria, o que eu não vejo assim legal, é você deixar em branco, tá bom? Tem coroa, mas não é rei. Tem escama, mas não é peixe. Olha aí, começa a ser mais fácil. Abacaxi. Tem cabeça, mas não pensa. Tem dentes, mas não morde. Tem barba e não é bode. Né? O alho. Aí, releia as frases do exercício anterior, depois responda. Em quais há apenas predicado verbal? Né? Aí, está perguntando, né, em qual dessas orações, né, tem só predicado verbal. Aí você não pode ter dúvida. Caso tenha dúvida, você vai relembrar o que diz que é o predicado verbal. Então, o predicado verbal é aquele que apresenta como núcleo um verbo significativo. Esse verbo significativo pode ser um verbo intransitivo, pode ser um verbo transitivo direto, pode ser um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto, certo? Aí você volta para a questão, né, e associa. Releia as frases do exercício anterior, depois responda. Em quais há apenas predicado verbal. Aí nas frases do item A, né, que é corre, corre no mato, para na terra, tá certo? Do item B, tem perna fina e cintura alongada, toca a corneta e leva a bufetada. Do item C, sobe, desce, não sai do lugar. E do item D, não faz barulho quando levanta, mas acorda todo mundo. Professora, eu posso colocar suas letras referentes, tipo ficar na quinta questão, no item A, nas frases dos itens A, B, C e D? Pode sim, gente, porque esse espaço aí ele é muito curto, não daria. A não ser que você quisesse transcrever no caderno, mas como eu não dei essa orientação na aula passada, você pode ter anotado aí só os itens. Em quais há predicado verbal e predicado nominal, né? Então, aqui ele já pede para que você veja, reconheça os dois. Então, na frase tem coroa, mas não é rei, tem escamas, mas não é peixe. E na F, né? Tem cabeça, mas não pensa, tem dentes, mas não morde, tem barba e não é bode. Então, nas frases do item E e F, certo? Então, anota aí, né? Retornando, relembrando, o item E tem coroa, mas não é rei, tem escama, mas não é peixe, e na F tem cabeça, mas não pensa, tem dentes, mas não morde, tem barba e não é bode. Aí nós vamos para a sexta questão. Aí tem o Garfield, aí tem o segundo quadrinho, aí o terceiro, como se estivesse apertando. Eu dei segundas-feiras. Segundas são chatas, acabam comigo. Pega o jornal, Garfield. Ah, sim, mestre. Olha aí, né? É domingo, né? Na oração, eu odeio segundas-feiras. O verbo é significativo ou de ligação? Né? O que vocês acham? No caso aí, é significativo. De que tipo é o predicado? Trata-se de um predicado nominal ou de um predicado verbal? Né? Ele está indicando essa ação, se indica essa ação, execução e é significativo, então a gente vai ter um predicado verbal. Na oração, peguei o jornal, Garfield. O predicado tem a mesma estrutura sintática que o predicado da oração do item anterior. Se atente à pergunta. O que ele está perguntando? Professora, eu não entendi. Calma. Leia com atenção. Na oração, pegue o jornal, Garfield. O predicado que diz a ação do sujeito, tem a mesma estrutura sintática que o predicado da oração do item anterior? Qual é essa estrutura? Sim, vai ter. Aí você vai relacionar. Trata-se de um verbo transitivo direto mais um objeto direto. O verbo transitivo direto é quando a ação transita e ele vai precisar de complemento. O seu complemento poderá ser um objeto direto ou um objeto indireto. Nesse caso aí, nós tivemos um objeto direto. Qual é o predicado da oração? Segundas são chatas. Classifique-o. São chatas. Né? Aí o verbo de ligação, se nós temos o verbo de ligação, então nós temos um predicado
nominal. Classifica o sujeito e o predicado da oração. Acabam comigo. Quem acabam comigo, né? Então, elas, as segundas-feiras. Então, nós temos um sujeito oculto. Elas, aí entre parênteses, você pode colocar as segundas-feiras. Predicado verbal, acabam comigo. Tá bom? Então, é assim que a gente encerra a nossa videoaula de hoje, né? 62 a 67. Aí eu deixei para vocês a continuação, tá bom? A 168 a 173, tá certo? Para que vocês possam fazer. Então, sem preguiça, tente fazer as suas atividades, fique em casa. Coragem e determinação é o que a vida exige sempre. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.